Fala, amigo mecânico, hoje a gente vai desmontar e montar a transmissão Xtronic CVT do Kicks e do Versa. Tá aqui do meu lado o Claudinei da Nissan, ele vai fazer todo esse procedimento, mas antes, Claudinei, de você fazer esse procedimento, eu tenho algumas dúvidas. Claro. Como que a gente sabe que essa transmissão está com defeito? Quais são os primeiros passos para a gente descobrir, chegou na oficina, para a gente descobrir que ela está com defeito? Primeira coisa é que o cliente vai reclamar. Né? Sim. Então ele vai ter algum problema de performance, ou algum tipo de ruído, ou até mesmo alguma luz de anomalia acesa no painel. Né? Então é alguma coisa que o cliente vai vir com o carro com uma reclamação. E aí o que o mecânico tem que fazer na visão da Nissan, o que o mecânico tem que fazer de primeiro passo ali, olhando essa transmissão, que aqui está fora do carro, obviamente. Exato. Sempre que você vai fazer uma abordagem, né, de diagnóstico, a primeira coisa é você verificar as coisas básicas. Né? Então, por exemplo, se não tem nenhum tipo de vazamento, se não tem nenhum tipo de quebra visível, se todos os conectores elétricos estão ligados. Né? Aí depois você vai ver também a questão do fluido, se tem fluido, se não tem, se houve algum reparo anterior. Então você tem que fazer todo um histórico do veículo para entender o motivo de ter um problema e por que o cliente está reclamando. Entrando na questão do fluido, você vai pegar um exemplo que são os dois fluidos. Exato. O ruim, o que deve ser trocado, e o bom. Vocês recomendam a troca desse fluido ou não? Na verdade, a gente recomenda, porém, a Nissan ela utiliza de um contador, né, que está na central eletrônica da transmissão, e ele vai fazer uma contagem do envelhecimento do fluido. Tá? Essa contagem ela é baseada em quê? O tipo de estilo de direção, temperatura geral do sistema, né? Se ele anda mais em estrada, se ele anda mais em cidade, se anda e para. E o contador, o pessoal sempre confunde ele com a quilometragem do painel, e não é. Ele é um contador independente, então ele pode acelerar mais do que a contagem do painel, ou menos, dependendo de como a pessoa dirige. Geralmente, quando a pessoa está mais estrada, a pessoa que anda mais em estrada, o contador conta menos. Você tem 10 mil quilômetros no odômetro e o contador está lá com 7.500, 8, então ele reduz. Por quê? A condição de estrada é menos estressante para a transmissão porque ela está numa constante, você não tem tanta variação. Então, no uso severo, que é o pare e anda, provavelmente esse fluido a gente vai ter que o dono do veículo tem que trocar ele antes. Exato. O contador, para troca, ele conta até 210 mil. Então, você entra com o equipamento diagnóstico, se ele tiver acima de 210 mil, aí você tem que fazer a troca. Fora isso, não. Aí você tem que aguardar. Você pode pegar o exemplo dos dois óleos? Claro, claro. A gente tem dois exemplos de óleo. Tá? Eles são bem parecidos, mas tem uma diferença de gritante. Tem uma diferença de coloração, né? Uhum. Então você vê que esse óleo aqui ele está mais escuro do que esse que é um óleo novo. Tá? O que acontece? Dentro da transmissão a gente tem lá as cintas, as polias. Basicamente a cinta e a polia trabalham metal com metal. Se você tiver alguma avaria na transmissão, o fluido ele fica entre um metal e o outro e ele tem uma propriedade de melhorar, né, o atrito, né, entre a cinta e a polia. Melhorar o atrito não, melhorar o grip. Né? Por quê? O que a gente quer é que ele transmita o movimento da cinta para a polia ou vice-versa sem patinar. Mas também não pode travar, não pode colar. Então o fluido tem essa função de melhorar essa aderência entre a cinta e a polia, permitindo que o câmbio funcione. Tá? Se você tiver algum problema na transmissão, o que vai acontecer? Você vai ter um deslizamento da cinta na polia, esse deslizamento vai gerar um atrito excessivo, temperatura, e vai acabar desgastando as peças, tá? Cinta e polias. Inclusive, vocês, daqui a pouco ele vai começar a desmontagem, a gente vai chegar nessa parte que está com defeito. Exato. Ele mostra exatamente ali com um endoscópio, né? Exatamente, o moroscópio. O moroscópio ele mostra exatamente onde está o defeito dessa peça aqui, dessa transmissão, que ela teve uma avaria e por ter essa avaria vazou óleo, ela rodou sem óleo. Exato. E deu problema. O lubrificante dessa transmissão é o NS3 da Nissan. NS3 Nissan. Tá? Ele é um fluido específico da Nissan, é vendido nas nossas concessionárias, tá? E ele vamos dizer assim, especificado para transmissões Nissan. Tanto essa aqui de Marti, Versa, Kicks, como também para o Sentra.
Então, amigo mecânico, é isso. Vocês vão ficar com a desmontagem e a montagem dessa peça, da transmissão em si. E aí, nesse procedimento, ele vai falando algumas coisas que a Nissan comercializa e também que não comercializa durante a desmontagem. Então, fiquem ligados. Também tem o torque de aperto de todos esses parafusos, e são um monte de parafusos. E, claro, é um sistema bem sofisticado, mas que ali tem que ter um ajuste fino, né? Não pode ser um pouco ogro na desmontagem e na montagem dessa peça. Muita atenção aos detalhes, a questão da limpeza, né? Então, Sim. todo o ambiente onde você vai trabalhar com a transmissão tem que estar limpo. Você desmonta, faz o primeiro diagnóstico e depois já lava todas as peças, guarda num ambiente sem contaminação de poeira, né, e outros contaminantes, para depois você fazer a montagem da forma correta, tá? Lembrando que a Nissan, ela não... Normalmente, raramente a gente faz o reparo das transmissões, tá? Por uma decisão da companhia. Normalmente, se tem algum problema, a gente já decide pela substituição, até para garantir a qualidade para o cliente final, né? Mas é possível reparar, só que hoje a Nissan não tem esse trabalho no pós-venda, tá? Para ficar bem claro. Para ficar bem claro para todos vocês. Fiquem agora com o procedimento e a gente volta para fazer o nosso encerramento, tá bom, Claudinei? Tá joia. É isso, obrigado. Beleza, pessoal? Então vamos começar com a desmontagem da caixa. O importante é remover todos os periféricos que a gente tem, né? Então, por exemplo, sensor de pressão, os sensores de velocidade. Então aqui a gente tem o sensor de velocidade secundária, sensor de velocidade de saída. Temos também o sensor de velocidade de entrada, o trocador de calor para resfriamento e aquecimento do fluido e também o sensor de posição da alavanca, que informa para a central a posição da alavanca que o motorista escolheu. Além disso, a gente tem o suspiro ou respiro da transmissão e também remover o conversor de torque. O conversor de torque aqui está fixado por essa chapa, né, que é para evitar que no transporte ele se desloque. Então, a gente remove isso daqui e depois remove o conversor de torque, ok? Vamos começar? Então, começando aí pelo sensor de velocidade primário, é um soquete de 10 milímetros. Aqui eu estou usando a parafusadeira elétrica, mas você pode usar parafusadeira, uma chave manual. Okay. Os sensores, eles são todos iguais, tá? Então não tem diferença de posição entre um sensor e o outro, ok? Então não vai ter problema se misturar porque a função é igual e a peça é única. Vamos tirar o sensor de pressão, para isso a gente vai usar uma chave 24 milímetros. Tem um O-ring, né, de vedação, então tem que ver o estado do O-ring ou mesmo substituir conforme a orientação do manual de serviço. Com um cabo de força e um soquete 14 milímetros, a gente solta a porca do eixo do sensor de posição da alavanca. Tira a porca e a arruela e a peça de fixação. Depois a gente remove o sensor soltando os dois parafusos, cabeça 10 milímetros. Tem uma certa pressão para remover, mas ele sai. Ok. Aproveitando, a gente já remove também o respiro, aqui a mangueirinha de respiro e o respiro. Na sequência, a gente remove a chapa de fixação do conversor de torque. Aqui no caso está um parafuso de 8 milímetros e a chave é 12, tá? Mas pode ser qualquer outro tamanho aí. Ok? Removemos a chapa e depois a gente remove o conversor em si, tá?
removendo o conversor vai ter fluido dentro, né? Então o ideal é sempre remove o conversor e coloca em algum local para recolher o fluido, ok? E deixa separado. Próximo passo, então agora a gente vai virar a caixa e vamos remover o cárter de óleo. Nesse caso, como essa caixa está com defeito, e esse defeito foi causado por um impacto, então você vê que o cárter de óleo está com furo. Então, para soltar o cárter de óleo, a gente usa soquete 10 milímetros. É importante que vocês tenham, esse câmbio já está drenado. Aqui vocês estão vendo que mesmo assim ainda vaza um pouco de fluido. Então é importante também se atentar a esse vazamento, tá? Porque sempre que você tirar o cárter, o resto de óleo que tiver aqui vai acabar vazando. Ok? Então só um alerta aí. Legal. Depois a gente limpa. No cárter, é importante quando você está fazendo a desmontagem, verificar, por exemplo, a gente tem 3 ímãs, né? E a função desses ímãs é coletar as limalhas de metal que estão em suspensão no fluido, tá? Então, aqui no caso já está limpo, mas numa transmissão que teve problema, principalmente de patinagem ou desgaste de correia e polia, isso daqui vai estar com muito resíduo de metal colado nos ímãs, tá? Então, fica atento a isso. Isso aqui já é como se fosse um diagnóstico do estado da transmissão, ok? Aqui está limpo porque eu já tinha limpado previamente, mas quando você pega isso aqui no dia a dia normal, provavelmente vai ter. É lógico, um pouquinho sempre tem, mas se tiver muito, já é um sinal de que a transmissão está com algum problema. Próximo passo é tirar o pescador do óleo, tá? Que também tem a função de peneira, tá? De filtro, né? Pré-filtro. Então, para isso a gente vai usar também o soquete 10 milímetros, são 3 parafusos. Então, vamos remover. E aí removemos. Ele tem um anel, então toma cuidado para remover. Esse anel aqui ele tem que ser substituído na montagem, tá? Então por um anel novo. O próximo passo é remover o controle hidráulico, né, ou corpo de válvulas, né? Tem vários nomes, a gente chama aqui de controle hidráulico. Para remover, a gente tem que soltar vários parafusos, porém antes a gente tem que remover o braço de acionamento da válvula manual. Para isso a gente usa uma chave de fenda e um soquete de 14 milímetros. Então aqui a gente usa a chave de fenda para calçar o bracinho e o soquete para soltar. E aí a gente remove a porca e a arruela e o braço. Agora a gente vai remover o próprio corpo controle hidráulico. Vocês vão notar que tem alguns parafusos que tem uma marcação diferente. Sempre esses parafusos de fixação têm uma marcação diferente. Nesse caso aqui, ocorreu de ser uma marcação com um S, tá? Porém, quando a marcação é diferente, o manual ele indica a posição correta para fazer a soltura da fixação do conjunto, ok? Então aqui a gente vai seguir no S. Então, vamos lá. Aí você já vê que o conjunto está solto, ok? A gente remove os parafusos e eles são mais longos do que um parafuso normal, tá? Então eles sempre vão ser mais compridos do que um parafuso comum.
Então, tá solto, a gente já removeu todos os parafusos. Para sacar, a gente tem que fazer uma pressão aqui na tomada de conexão, porque tem um anel O-ring aqui que faz pressão. Então, você vai com a mão, empurra e o conjunto subiu aqui. Aí, uma vez que ele subiu, você pega e saca. Ok? Então, nesse conjunto, a gente tem sensores de pressão, a gente tem as eletroválvulas de controle, aqui embaixo a gente tem um sensor de temperatura do fluido e também a gente tem aqui nessa caixinha a ROM. A ROM, ela tem a memória de funcionamento desse conjunto. Então, toda vez que troca esse conjunto, você tem que apresentar essa ROM para a central de controle. Agora a gente vai remover o trocador de calor. São 4 parafusos com soquete 10 milímetros. Fica atento com os anéis de vedação, tá? Que devem ser substituídos quando tem a remoção. Então agora a gente vai tirar a tampa da transmissão e a gente vai remover esses parafusos de fixação usando um soquete de 12 milímetros, ok? E também uma chave de 12 milímetros para esse parafuso onde a gente não consegue acessar pelo soquete. Depois de removido todos os parafusos, aí com a ajuda de uma alavanca, né, uma espátula, vocês notem que na transmissão tem alguns pontos já com cortes para poder colocar a ferramenta. Então, um é desse lado, tá, para facilitar, e o outro desse lado, ok? Então, aí você põe a ferramenta e faz a alavanca. Notem que está próximo aqui do pino guia. Nesse caso está saindo fácil porque está sem cola, mas isso aqui geralmente tem uma cola, tá? Uma cola bem forte. Então vai ser necessário aplicar uma boa força. Então, aplica de um lado e aplica do outro. Uma vez que já estiver solto, é só puxar e remover. Atenção para a pista do rolamento que fica colado aqui na carcaça, tá? Então, depois tem que ser montado na mesma posição. Após a remoção da tampa, a gente vai remover o eixo do pinhão junto com a coroa. Os dois são removidos juntos. Atenção aqui que no eixo do pinhão a gente tem anéis de vedação para alimentação do circuito hidráulico, tá? Então, uma parte do diagnóstico já é olhar se tem alguma ruptura de anel, alguma quebra, algum dano de anel, tá? Então, tem aqui os anéisinhos brancos e tem esses anéis aqui pretos maiores, tá? Então, no caso aqui, eles estão em bom estado. Mas também, quando houver um reparo de transmissão, o ideal é que ocorra a troca desses anéis sistematicamente. Ok? Aí, depois que a gente removeu a pinhão e a coroa, na sequência, a gente remove esses anéis de vedação que vedam entre uma carcaça e a outra. Tá? Então, tem esse primeiro e esse segundo aqui, que caso haja alguma necessidade de reparação, tem que ser substituído. O próximo passo é a gente remover as engrenagens de acionamento da bomba hidráulica juntamente com a corrente. Para isso a gente vai usar um alicate de abrir travas para abrir um anel elástico que tem aqui na fixação do rolamento da engrenagem da bomba. Então abre o anel
puxa o rolamento para cima e depois a gente remove a outra engrenagem. Com isso a gente saca o conjunto, ok? Aproveitem também para verificar o estado do rolamento e o estado geral da pista aqui da engrenagem de acionamento da bomba. Além disso, atenção ao rolamento de encosto que fica na parte superior da engrenagem de acionamento da bomba. Removemos o tubo de transmissão de fluido. Atenção ao anel O-ring que vai ligado na extremidade, na parte de baixo. E o tubo de borracha que vai na parte de cima. Agora vamos remover o defletor de óleo da bomba. Aqui são 4 parafusos, 2 são com a chave 10 milímetros e 2 são com a chave 12 milímetros. Então vamos começar pelos 10 milímetros. Continuando, a gente remove os outros 2 parafusos que fixam o guia aqui do conversor de torque, ok? Aí a gente remove o guia. Atenção para a arruela de encosto do rolamento do eixo de entrada, ok? É uma arruela de material plástico, ok? E depois dá para a gente remover também o eixo de entrada. Cuidado aí com o rolamento e também ele tem um outro rolamento aqui na parte de baixo, que é encaixado na carcaça, tá? E tem uma arruela de apoio. Então remove tudo para deixar a carcaça sem nada lá embaixo. Próximo passo é a gente remover o eixo aqui de acionamento da válvula manual. Para isso a gente vai colocar esse eixo na posição de parque, que é onde tem esse V maior aqui. Então a gente empurra com o dedo. Depois a gente vai pegar um saca-pino com o martelo e vai sacar o pino elástico que trava essa roda dentada ao eixo, ok? Pronto, o pino caiu lá, depois a gente pega. Em seguida, a gente vai tirar a mola de tensão da roda dentada. Para isso a gente vai usar uma ferramenta de 10 milímetros. Agora a gente vai remover a roda dentada. Primeiro a gente tira o acionamento da trava do parque. Então tira, ele tem um encaixe aqui, ó, para travar, você gira e remove ele. Vamos deixar ele aqui por enquanto. E aí para remover o eixo a gente tem que tirar esse pininho guia, ok? Para depois a gente poder movimentar o eixo. E aí a gente movimenta o eixo para removê-lo. E remove ele até o final. Agora a gente vai remover os 3 parafusos de fixação da bomba. Então, são 3 parafusos Allen 6 milímetros. Com isso, a gente remove a bomba. Após a remoção da bomba, remova os anéis de vedação da bomba e da carcaça. São 2 anéis de vedação de cobre e borracha, que também devem ser substituídos se for necessário remover a bomba. Vamos remover esse pequeno defletor.
Com a ajuda de uma chave de fenda, a gente vai tirar a trava de parque. Então a gente apoia aqui a mola, empurra e ela já saiu. Então a gente remove a trava e a mola. Esse pino, ele não sai, tá? Ele tem esse movimento, mas ele fica aqui, ok? Na sequência a gente vai remover esse suporte do guia da trava de parque usando uma Torx fêmea E14. São 2 parafusos. Agora a gente vai remover a tampa do conjunto de freios e epicicloidal, ok? Então são 6 parafusos, tá? A gente usa uma ferramenta E16 Torx. Vamos lá? Vou fazer. E aí a gente remove a tampa, ok? Junto com a tampa saiu o freio principal aqui. A gente remove a placa de pressão, o rolamento do cubo sincronizador e a gente pode remover o cubo sincronizador com os discos de freio. Vamos remover aqui o guia do rolamento. Depois a gente tira as engrenagens epicicloidais e a outra parte da engrenagem epicicloidal. Atenção ao rolamento que veio junto, né, que vai ser colocado aqui na carcaça. Ok? E agora a gente remove o segundo freio da carcaça. Tira a trava. Ok? E depois os discos e pratos. A gente virou a transmissão para poder tirar o conjunto aqui de polias e correia. Aproveitando essa virada, a gente já vai remover o filtro de óleo. A gente remove aqui o alojamento do filtro e o filtro em si. Ok? Atenção ao O-ring também, se for substituir o filtro, substitua o O-ring de vedação. Então agora a gente vai remover o conjunto de cinta e polias, ok? Junto com essa tampa da parte posterior do câmbio. Depois que a gente soltou todos esses parafusos, a gente vai virar o conjunto. E aí a carcaça sai. Uma vez que a gente removeu o conjunto de cintas e polias, a gente pega e remove esses anéis O-ring de vedação, que são importantes porque eles que vedam a pressão que vai para os pistões das polias. Por fim, a gente vai soltar os 2 parafusos que fixam o rolamento aqui do eixo de saída para poder remover o conjunto dessa carcaça, ok? Então a gente vai usar aqui também um soquete 12 milímetros. Geralmente, esse parafuso ele tem um rebaixo porque vai um anel O-ring aqui. Ok? Para vedação do óleo, para evitar vazamento de óleo aqui. Nesse caso não tem porque essa transmissão já foi desmontada, então o anel já se deteriorou, mas na montagem você tem que colocar. Ok? A gente já desmontou aqui o conjunto, o coração do CVT, que são as polias e a cinta. Ok? Então, a gente tem aqui
a polia primária, a polia secundária, a cinta, que é formada por vários segmentos de aço e também alguns anéis de aço, tá? Então, para ter essa maleabilidade, a cinta foi dividida em várias pecinhas, tá? A gente vai dar uma analisada depois como está essa cinta, para a gente ver por que esse câmbio foi substituído, tá bom? Aqui a gente vê a polia do CVT, e aí a mágica toda acontece por conta dessa movimentação da polia. Então, aqui eu diminuí o diâmetro da polia, tá? E aqui eu aumentei o diâmetro da polia. Com isso, a minha cinta fica trabalhando, ó, mais para o centro, mais para fora. E as duas polias trabalham em conjunto. Quando uma polia, essa daqui, ela abre, essa daqui fecha. Quando essa daqui fecha, essa daqui abre. Aqui não está fácil de fazer, porque essa polia aqui ela tem uma mola, né? Essa mola é para garantir uma tensão inicial quando a gente monta o CVT. Mas é basicamente isso que é assim que funciona, tá bom? Então sempre abrindo e fechando. A gente vai dar uma olhada aqui na qualidade da cinta, né? E por que esse CVT foi substituído. Vocês viram que o cárter estava danificado, esse CVT andou sem óleo, e o óleo para o CVT, né, para qualquer conjunto mecânico, é fundamental. E aí a gente teve um desgaste na lateral aqui dos segmentos da cinta, ok? E esse desgaste faz com que a cinta patine na polia, e com isso você perde tração, tá? E isso não pode acontecer, tá? Então, o que aconteceu é que esse carro perdeu o óleo, perdeu tração, o atrito desses segmentos com a lateral da polia desgastou os segmentos. Todo esse desgaste foi impregnado no fluido, né? Então se transformou em limalha de metal e ficou impregnado no fluido, tá? Então uma das coisas que a gente faz também quando a gente vai fazer um diagnóstico de CVT é verificar a qualidade do fluido. Depois vocês vão ver imagens da qualidade do fluido bom e do fluido ruim, tá bom? Agora a gente vai fazer uma análise das correias, de uma correia boa com uma correia ruim. Ok, pessoal. Para fazer o diagnóstico aí do estado da cinta, a gente usa um boroscópio, que é essa câmera zoom aí, né, que permite ver as imagens bem macro, ok? Aqui a gente está vendo a cinta ruim, né, a cinta que foi substituída, tá? Então vocês olhem que nessas segmentos, né, ele precisa ter uns frisos, ok? Então aqui vocês veem que está tudo liso, em alguns locais vocês veem que teve até uma fundição do metal, tá? E isso causado por quê? Pelo atrito excessivo entre a cinta e a polia. Lembrando que não dá para trocar só a cinta, o correto, né, é trocar a polia também, porque o desgaste que teve na cinta também ocorreu na polia, ok? Agora a gente vai ver uma cinta boa. Olha só a diferença, tá? Tá vendo que tem uns frisos na lateral da cinta? Então é assim que uma cinta boa tem que estar, tá? Então se você vê que está muito liso, é porque houve um desgaste excessivo e a tendência dessa transmissão, mesmo que você coloque óleo, você reponha o nível de óleo, ela ter patinamento, porque não vai ter a pressão correta contra o cone, tá? E também não vai ter o atrito correto que precisa contra o cone, tá vendo? Então aqui, ó, cinta boa, vocês veem os frisinhos da cinta, e aqui uma cinta ruim, ó, é uma cinta quase lisa. O friso está lá, mas ele está muito raso, tá? Porque desgastou. Ao passo que numa cinta boa, o friso ainda tem bastante sulco ali. Esse sulco é justamente para quê? Para permitir a lubrificação e a passagem do óleo, ok? E é assim que a gente faz o diagnóstico se um conjunto está bom ou está ruim. Às vezes o técnico faz isso sem fazer a desmontagem. Ele tira o cárter, tira o controle hidráulico e ele vai conseguir ver com o boroscópio por baixo, virando o conjunto, né? Por exemplo, aqui eu estou virando o conjunto para fazer a análise segmento por segmento. Se tiver algum problema, eu tenho que trocar o conjunto, tá? Lembrando, o conjunto é cinta e os cones, tá bom? Nesse caso aqui, a gente vê que a cinta está bem desgastada, né? O friso está com o sulco bem raso. Muito bem, então a gente já fez a análise, desmontou todo o CVT, fez a análise aqui do conjunto de polia e cinta, tudo ok. Vamos colocar um conjunto
bom, né, que não está com defeito, e vamos começar a montagem. Antes de tudo isso, porém, a gente tem que ficar atento à limpeza de todos os componentes, todas as carcaças, a remoção das juntas, né, ou colas anteriores aqui com material plástico para evitar danificar as faces de assentamento da carcaça, tá bom? Além disso, ficar atentos aos discos e pratos quanto a desgaste, né? Então você pode ver se ele está queimado, se o disco está muito desgastado, se o prato está empenado, né? Então visualmente também dá para analisar. Se houve um superaquecimento do conjunto, você vai ver que vai estar escuro, o óleo também vai estar mais escuro, o prato, que é de metal, vai estar azulado, indicando que houve um superaquecimento. Nesse caso, o ideal é fazer a substituição. Aqui na Nissan a gente não faz esse tipo de reparo, mas já que você quer fazer esse tipo de trabalho, o ideal é substituir, tá bom? Outra coisa importante, toda transmissão automática, ela trabalha com os pistões de acionamento, tá? Então aqui a gente tem um pistão. Pistões de acionamento, eles têm anéis de vedação, né? Aqui no caso externo e interno. A gente não desmontou esse aqui, mas se você desmontar, tem que ficar atento para a substituição. Então a gente tem um pistão aqui, né, que é para segunda marcha da transmissão. Aqui dentro a gente tem um outro pistão, que é essa peça laranjada aqui mais escura, que faz o acoplamento da embreagem de primeira marcha, tá bom? E na própria carcaça a gente tem um outro pistão, que é o pistão da marcha ré, tá? Então essa transmissão, além de ela ser CVT e ter infinitas marchas, ela tem uma caixa auxiliar que gera duas outras marchas. Para quê? Para aumentar o range de trabalho da CVT. Então você tem uma primeira com todo o range de trabalho da CVT, depois ela troca para a segunda e aí você aumenta mais o range. Com isso você tem melhor aproveitamento da força do motor e menor consumo de combustível. Mais dois detalhes, tá? Na vedação das carcaças a gente usa uma cola líquida, tá? Normalmente a Loctite 5460. Toda vez que precisar de lubrificação das peças, né, sejam juntas, O-rings, né, vocês vão usar o óleo NS3, Nissan NS3, que é o fluido CVT padrão da Nissan, ok? Vamos iniciar então a montagem. Primeira coisa, só mostrar para vocês que a gente tem aqui um elemento que faz jatos de óleo para fazer a lubrificação da correia, né? Então vem um fluxo de óleo da bomba com alta pressão e lubrifica constantemente a correia aqui, ele fica exatamente no meio entre as polias, tá bom? Para começar a montagem, a gente vai repor aqui O-rings, né? Esses O-rings tem que ser O-rings novos, tá? Tem que estar bem encaixado aqui e aí a gente faz uma lubrificação com fluido CVT, ok? Para ajudar no assentamento do O-ring. Aqui na região de vedação, a gente passaria a cola líquida, como eu falei para vocês. Para efeito didático, a gente não vai usar, tá bom? Então a gente vai pegar essa carcaça e vai colocá-la no conjunto aqui de cinta e polia. A gente vira a carcaça para colocar os parafusos. Pode até virar toda. Não é uma sequência de aperto, mas é bom apertar cruzado, para que a tampa se assente corretamente, ok? Depois que encostar todos os parafusos na mão, aperta-se ao torque de 27 Nm. Os parafusos de fixação do rolamento do eixo de entrada são apertados a 30 Nm.
Ok. Nesse momento, enquanto a transmissão está nessa posição, a gente aproveita para trocar o filtro de óleo. Então a gente lubrifica aqui a junta com óleo novo, encaixa ele na transmissão. A tampa, a gente aplica um novo anel de vedação e também lubrifica levemente aqui para facilitar a montagem. Ok? E aí monta na transmissão. Os parafusos são apertados com torque de 5,6 Nm. Então montamos o rolamento de apoio do conjunto epicicloidal, conjunto epicicloidal inferior, a arruela de encosto, e a epicicloidal. Em torno dela a gente monta um prato, ficar atentos com a posição correta. Um disco que encaixa no tambor inferior, outro prato, coloca mais um disco, ok? E por fim o prato mais grosso, ok? Que vai servir de apoio para o sistema. E fecha tudo com a trava. Depois tem que tomar cuidado para alinhar os discos da embreagem, ok? De primeira. Lubrificar aqui o rolamento de apoio desse tambor e virar aqui e encaixar. Opa. É bem delicado isso aqui porque tem que encaixar certinho. Perfeito. Aí a gente coloca o rolamento de encosto do tambor, também lubrifica. E depois a gente segue com a montagem das outras peças. Agora a gente vai montar a embreagem de segunda marcha. Primeiro começa com um prato. A espessura não muda nesse caso. Depois um disco. Depois mais um prato, seguido por um disco. Procura alinhar esse corte maior aqui no disco, né, onde estão faltando alguns dentes, com o disco de baixo. Sempre alinhando para que todos os discos tenham os cortes estejam alinhados, para ajudar na lubrificação do sistema. Mais um prato. Outro disco. Mais um prato. Outro disco. O último prato.
e a mola prato. A mola prato, ela tem esse formato convexo aqui, tá? Aí a parte mais alta vai ficar para cima para o acionamento do pistão. E ela tem uma posição também que ela só encaixa em uma posição. Então você tem que ir girando até achar a posição correta, essa aqui. Depois a gente encaixa o conjunto de molas de retorno do pistão, ok? E depois o pistão. Notem que tem um ressalto no pistão e esse ressalto tem que estar encaixado aqui, tá? Por quê? Para alinhar o furo de entrada do fluido. Depois eu vou mostrar para vocês na hora que a gente colocar a tampa. Então você vai encaixar o pistão nas molas, ok? Então as molas elas encaixam nesses rebaixos aqui certinho. E aí depois você vem com o pistão e encaixa ele aqui. Dessa forma. Perfeito. E depois a gente vem com a tampa. Agora é a hora da tampa. Então a gente vai trazer a tampa e encaixá-la em sua posição. Ela tem os guias de montagem, então não tem como montar incorreto. Prestem atenção que o furo de lubrificação da tampa, ele alinha com o furo de entrada do pistão, tá? Então aquele tubo que a gente tirou primeiro, ele traz óleo sob pressão para acionar o pistão do freio de segunda marcha, tá bom? A gente vai montar os 6 parafusos da tampa. E esses 6 parafusos a gente vai apertar o torque de 30 Nm. Para montar a bomba, a gente monta primeiro os anéis de vedação nos alojamentos dos anéis. A gente lubrifica. Ok? E vem com a bomba para a posição dela. Monta os parafusos. Encosta manualmente. Os parafusos da bomba são apertados com torque de 20 Nm. Após a montagem da bomba, a gente vai colocar o eixo da alavanca de seleção. Coloque o eixo de cima para baixo. Lubrifique o retentor para facilitar a montagem e desça com o eixo até a posição correta. Insira o pino guia para evitar que o eixo movimente na sua posição. E após isso é possível montar o pino trava. Agora a gente monta o defletor. E aperta ao torque de 5 Nm. Depois a gente monta a mola do eixo de seleção e o parafuso também é apertado com 5 Nm.
Montamos o guia da trava de parque. Apertamos ao torque de 27 Nm. Ok. E agora montamos o mecanismo da trava de parque. Okay. Montamos o calço de apoio do rolamento do eixo de entrada, o rolamento do eixo de entrada e depois o eixo de entrada. Pode lubrificar o rolamento e monta o eixo de entrada encaixando na outra engrenagem. Montamos o rolamento de encosto do eixo de entrada no alojamento, montamos o tubo guia. Ok. Colocamos os parafusos. Os outros dois são fixados junto com o defletor da bomba. E montamos os parafusos de 6 mm do defletor. Os parafusos de 8 mm, cabeça de 12 mm, são apertados com 27 Nm e os parafusos de 10 mm são apertados com 5 Nm. Montamos o tubo de borracha de vedação do freio do tambor da segunda marcha. Lubrificamos. E também aqui a entrada da alimentação do tubo e o O-ring do tubo. E montamos o tubo na sua posição. Os dois parafusos são apertados também com 5 Nm. Após lubrificar as engrenagens e a corrente, montamos o conjunto de engrenagens e corrente da bomba de óleo nos seus alojamentos. Temos que abrir aqui a trava para o rolamento encaixar na sua posição correta. Uma vez encaixada, não é possível remover mais a engrenagem, ok? Então está na sua posição. Pode lubrificar a corrente e o rolamento de encosto. Esse conjunto já está pronto para fechamento. Agora a gente vai montar o pinhão e a coroa. Okay? Monte O-rings novos, né? Elementos de vedação novos nas suas posições. Tá? Aqui tem um, que é esse formato ovalado, e aqui tem outro com formato redondo. Depois a gente vai montar o conjunto aqui do pinhão. Tomar cuidado para lubrificar os anéis de vedação, sempre. Coloque a coroa e o pinhão juntos, tomando cuidado para não danificar o anel de vedação do pinhão. Ok, muito bom. E agora o conjunto está pronto para ser fechado. Importante usar aí também a cola líquida, né? Loctite 5460. Cuidado com óleo, né? E sujeiras aqui no fechamento.
e depois a gente vem para fechar a tampa, ok? Aproveite também para lubrificar os anéis branquinhos aqui de vedação que vão ser encaixados na tampa. Isso facilita a montagem e evita que danifique os anéis aqui para não perder pressão no sistema. Monte a arruela de encosto do rolamento aqui da engrenagem da bomba de óleo. Então ela tem que estar encaixada aqui. Coloque um pouco de óleo para evitar que ela caia no momento da montagem. A tampa também tem que estar limpa, isenta de sujeira. A cola já vai estar sendo aplicada ali. E a partir disso é só virar a tampa e encaixar na sua posição correta. Montamos os parafusos todos à mão. Aqui pode ser feito um aperto cruzado e depois que todos os parafusos tiverem sido encostados com a mão, aplica-se o torque também de 27 Nm. Não se esqueça de apertar esse parafuso usando uma chave de 12 mm. Antes de montar o controle hidráulico, é importante trocar o anel de vedação, o ring, e lubrificá-lo. Ficar atentos com sujeira nas regiões onde o controle encosta na transmissão, para evitar vazamento de fluido, perda de pressão e possíveis problemas, ok? Coloque o controle alinhado e force levemente para encaixar o O-ring do conector. Ok. Os parafusos do controle hidráulico devem ser apertados do centro para as extremidades, sempre variando os lados, ok? Ao torque de 7,9 Nm. Agora a gente monta a alavanca da válvula manual, encaixando ela na válvula manual. Montamos a arruela, a porca e apertamos com torque de 22 Newton. Nesse ponto aqui é importante que a gente apoie a alavanca para poder fazer o aperto. 22 Newton. Vamos montar o pescador da transmissão CVT com o novo anel O-ring. Lubrificar. Encaixá-lo na sua posição. Os parafusos também são apertados com 5 Nm. Aqui a gente tem o bujão de dreno, né, do cárter da transmissão CVT, ok? Então uma coisa interessante é que além de ter o bujão de dreno, a gente também tem um tubo, né, que é o tubo de verificação de nível. Então se você quiser tirar todo o fluido, é lógico que você vai ter que tirar o bujão, tirar o tubo e por fim, claro, vai ter que tirar o próprio cárter. Mas para que serve esse tubo? Quando a gente coloca o óleo na transmissão, a verificação de nível acontece por transbordo. O que isso quer dizer?
A gente coloca a transmissão em funcionamento, né, o motor em funcionamento, espera a transmissão chegar até uma determinada temperatura e vai verificando e tira esse bujão para ver se vai pingar o fluido. Se estiver pingando, você tem que esperar parar de pingar e aí você vem e fecha o bujão. Se não estiver pingando, você vai ter que parar fechar novamente e colocar mais óleo, colocar o sistema de novo na temperatura adequada e reabrir o bujão, tá bom? Então é sempre assim. A temperatura de verificação do nível é 40 graus, tá? A gente controla essa temperatura com o equipamento de diagnóstico. Então vai estar ligado o equipamento de diagnóstico no carro, monitorando a temperatura do fluido da transmissão e a verificação é por transbordo. Na hora de montar o cárter, né, sempre colocar uma junta nova, ok? Montar o cárter. Aqui a gente está usando o mesmo cárter, tá, pessoal? Por uma questão didática, mas aí se o cárter está rompido, né, e trocou todo o sistema, você vai trocar o cárter também, né? Já está no orçamento de reparo, ok? Aí monta os parafusos manualmente e esses parafusos eles são apertados também com 5 Nm. Aqui eu estou apertando também de uma forma cruzada, do centro para as extremidades. Agora chegou o momento da gente reinstalar os sensores. O primeiro sensor que a gente vai instalar é o sensor de posição da alavanca. Tá? Então aqui é o eixo de acionamento da alavanca, da válvula manual. Então a gente monta aqui o sensor. Para a gente colocar o sensor na posição correta, de forma que quando a pessoa colocar lá em P e o painel mostre P, em N, N, D, D, assim sucessivamente. Porque se isso aqui estiver fora de posição, a alavanca vai estar numa posição e a indicação no painel vai ser outra. E com isso o câmbio não vai funcionar adequadamente, tá bom? Então, a gente monta essa ferramenta, isso aqui é uma ferramenta especial para essa finalidade. Monta a ferramenta aqui e colocamos os parafusos. Como a ferramenta já está alinhando a posição aqui, é só apertar os parafusos, tá? Esses parafusos também são apertados com 5 Nm. A gente remove a ferramenta e chegou a hora de colocar a alavanca superior. Okay. Essa alavanca é onde o cabo que aciona o sistema vai ser fixado. Tá? Aqui a gente usa uma chave de 14 mm com o torque de 17 Nm. Uma chave para apoiar. Okay. Agora é hora de montar os sensores. Começa com o sensor do eixo de entrada. A gente monta o parafuso. Aplica o torque de 5 Nm. 5 Nm é meio quilo. É bem suave o torque. Depois tem o sensor do eixo secundário. Também com 5 Nm. E depois o sensor de saída. Também com 5 Nm. Vamos montar o respiro da transmissão e o sensor de pressão. Aqui eu estou apertando com uma chave, mas o torque aqui é 20 Nm também, ok? Bem leve.
No momento de montar o trocador de calor, também substituir os anéis e lubrificá-los para melhorar o assentamento dos anéis na carcaça. Montar os parafusos manualmente e depois apertá-los ao torque de 5 Nm. Na montagem do conversor de torque, substitua o anel do eixo de entrada, lubrifique também e verifique a condição da superfície de trabalho do retentor do conversor de torque e lubrifique para ficar mais fácil e para ajudar na montagem. Alinhe o conversor de torque com a transmissão, cuidado, né? Alinhamento, gentilmente encaixe a transmissão e vá girando para que a transmissão encaixe nos entalhados e na bomba de óleo, ok? Há uma verificação que deve ser feita com relação à transmissão. Para isso, vai usar uma régua e aí vai medir a profundidade em relação à transmissão e o conversor de torque. Bom, amigo mecânico, a gente terminou todo o procedimento e agora o Claudinei vai falar que algumas outras peças também podem ser alteradas, trocadas por conta de defeitos. Os sensores são uma delas, né, Claudinei? Exatamente. Aqui a gente tem o sensor de posição da alavanca, né, que vai informar para a central eletrônica qual é a seleção que o cliente quer, que o motorista quer, sensor de pressão, sensores de velocidade, né? Então a gente tem 3 sensores de velocidade, tá? Então tudo, até o trocador de calor, por exemplo, o conversor de torque, tudo que é periférico aqui é passível de fazer a substituição, né? E inclusive tem lá disponível nas concessionárias, tá? É lógico, tem que ser feito o diagnóstico correto, aí você chega à conclusão do que precisa trocar, vai até um concessionário, compra a peça e faz a substituição. A gente recomenda que, para fazer o diagnóstico, você use o manual de serviço da Nissan, tá? Então, para que você tenha direcionamento. Algumas vezes você vai precisar de algumas ferramentas especiais, por exemplo, o equipamento de diagnóstico, mas outras vezes não. Às vezes um diagnóstico elétrico simples, você pode até conseguir fazer o reparo. E todos esses periféricos também foram montados e desmontados aqui na peça, então você vai saber o torque, o jeito certo de colocar as peças. A gente fica por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Então, um abraço para todos vocês e até a próxima. Espero que vocês gostem, né? E se quiserem saber mais alguma coisa da Nissan, procurem aí o canal do mecânico e a gente está à disposição. Até a próxima, gente. Tchau!